Estamos aqui no Apenas e estamos aqui com ele, uma pessoa muito especial. Se apresente aí pro público. Eu sou Genovaldo Ximenes Aragão, sou diretor aqui do CEMI Itaguatinga. E o senhor tá há quanto tempo, assim, diretor da nossa escola aí? Já tem bastante tempo? Já tem em torno de 10 anos que eu sou diretor, aliás, eu estava como vice-diretor e depois da aposentadoria da diretora, eu passei a ser diretor legalmente, né? Porque a gente passa por um processo seletivo e aí a gente já é eleito, já é automático quando o diretor aposenta, o vice assume. E já estamos nessa jornada há 10 anos aqui, fora o tempo que eu já estive de direção anteriores a esse mandato ininterrupto, né? Ah, entendi. Então o senhor foi, tipo, o senhor foi subindo de, como posso dizer? Não, De cargo? Assim? Sim, eu cheguei para a sala de aula, aí depois eu me tornei coordenador, já estive no caso supervisor, tanto pedagógico quanto administrativo. E aí eu estava na minha sala, quietinho, dando aula, e o povo, vamos para a direção, vamos para a direção, vamos para a direção. Isso eu não tenho perfil de direção, né? Porque direção tem que mandar. E eu gosto de dialogar, eu não gosto de mandar, eu gosto de dialogar. Então, assim, aí eles ficaram convidando, isso tá bom, mas eu não tenho perfil para diretor. Tenho não, porque diretor tem que mandar, e eu gosto de dialogar, sempre nessa palavra, né? E aí eu encontrei a Ana Célia, que era a diretora anterior, e a gente formou uma chapa, e fomos eleitos em 2012, e de lá para cá a gente só renovou. Toda eleição não tem candidato, a gente gosta, e a gente foi se candidatando. Aí, como a Ana Célia aposentou, que é a diretora, eu fiz o convite à Viviane, que é supervisora. Geralmente a gente faz esse esquema. Quem já está na direção, a gente convida para um cargo a mais, devido à experiência, né? Que é importante. E já te conhece a escola, né? Eu cheguei aqui, vocês não eram nem nascidos, eu cheguei aqui em 2002 para trabalhar nessa escola. Então já passa de 20 anos, né? O único que era nascido aqui, ele é o Vitinho, ele era o único nascido nessa época. Vocês são todos bebês, né? Todos bebês. Então, assim, a experiência é incrível, porque eu dei aula para os alunos em 2020 para cá, 2022, e eu já dei aula para os filhos dos meus alunos. É incrível, né? Muito legal. O senhor é professor de quê? Sou professor de matemática, atividades e física. A gente tá Eita, de matemática. Gente, aí é mais complicado. F né? de X aí. Função. Gostava muito da aula. Hoje eu já gosto mais da parte administrativa. Eu tive um problema de saúde, então eu não posso mais ficar em sala. É meio desgastante, né? É desgastante, então assim, eu não estava na minha cabeça que eu deixasse o aluno para trás. Para mim, todos têm que ter o direito de aprender da mesma forma. Então eu tive alguns problemas assim de aceitação dessa situação. Então acabei me sentindo mal na sala porque via que alunos não aprendiam. Então não consegui mais, passava mal, tinha crise de ansiedade. Comecei a ter bastante crise de ansiedade. Aí a perícia médica disse, não, você não tem condições mais de continuar em sala. Já tenho 28 anos de secretaria. Bastante tempo. E aí, quando eu cheguei aos 20 anos, eu não consegui mais dar aula, porque eu não aceitava, assim, não pode, aluno não pode deixar de aprender. Acho que todos temos o direito de aprender igualmente, respeitando as individualidades, né, de cada um. Era um sentimento, assim, mais de frustração, assim, por conta que não... É um sentimento de frustração, porque eu estudei para atender todo mundo, né? Então, assim, é um momento muito difícil para mim. Eu cheguei a passar mal e não consegui abrir a porta da sala. E na nossa profissão, ou a gente fecha os olhos, ou então você não dá conta, chega um ponto que você não dá conta. Então, eu não conseguia ver alunos não aprendendo. E eu não aceitava essa realidade, você tem que aprender. Tanto que, como eu falo para você, você me conhece, já sabe, eu sou muito de dialogar, de conversar, de tentar. Eu confio nas pessoas. Hoje mesmo aconteceu um episódio de eu confiar e depois eu fiquei decepcionado. Eu disse, poxa, aí meu colega, você tem 50 anos e você não aprende. É porque, para mim, a confiança vale mais. Eu confio plenamente em todos vocês. Agora, quando você quebra a minha confiança, é que eu passo a questionar. Eu sou assim.
complicado. E nessa questão, assim, de ser professor, você já foi professor de escola particular, assim, ou sempre deu aula na rede pública? Eu já fui professor de escola particular, mas quando eu tinha 19 anos. Foi qual? Lá no interior do Ceará. Uma cidade, uma escola particular lá, eu comecei na escola particular. Aí depois eu vim para Brasília, fiz o concurso, passei de imediato, e aí eu fui trabalhar na Secretaria de Educação. Entendi. Né? E tem, assim, uma diferença gritante dessas escolas, assim, particulares para rede pública? Que você ouviu, assim, ao decorrer A do tempo? experiência eu não posso dizer porque é em outro estado, né? Uhum. Lá tinha uma diferença porque era uma escola pequena, o aluno pagava, e era outra realidade. Nós estamos isso foi em 91 e 92 que eu trabalhei nessa escola particular. A realidade muda, a população se transforma, né? Se transforma. Naquela época não tinha celular, não tinha atrativo como tem hoje. Hoje tem celular, tem fone de ouvido, né? A tecnologia atrai mais o aluno do que a aula. Então o professor tem que ser mais atrativo do que a tecnologia. Concordo, senhor. E tipo, então o senhor nunca foi professor aqui em Brasília, assim, das grandes escolas assim, particulares? Assim, Não. Projeção, Maria, essas Não. coisas? Eu sempre trabalhei em escola pública, Uhum. eu defendo a escola pública. Minha filha estuda na escola pública, meu filho mais velho estudou, do meio não se adaptou à escola pública, então eu tive que tirar. Porque o aluno se adapta, né? Então eu disse assim, você quer estudar em escola particular, então você conquiste bolsa. E ele conquistou. Então eu não pagava mensalidade. Porque eu acredito que a escola pública, apesar assim, da não valorização, ela tem uma coisa muito rica, que é a diversidade, que a escola particular não tem. Aqui, na escola pública, a gente convive com diversidade, e a diversidade nos ensina muito. Não é seguir, eu não gosto de escolas padrões, porque ninguém tem padrão, ninguém tem receita, ninguém é igual a ninguém, todos nós somos diferentes. E é isso que eu busco como gestor. Né? Já recebi muita crítica por eu ser desse jeito. Hoje eu não ligo mais. Eu gosto de ser assim, eu me sinto bem ser assim, eu acordo bem feliz. Vocês podem ver que eu estou feliz todo dia. Eu não tenho mau humor. Eu tenho meus problemas, claro que eu tenho, mas eu deixo eles lá em casa ou deixo fora do ambiente. Porque eu estou aqui para o bem-estar de toda a comunidade, tanto de vocês, pais dos funcionários. Então, quando a gente faz com amor e acredita no que faz muita diferença. Acredito que vocês devem sentir. Assim, pelo meu jeito de ser, de confiar nas pessoas, de acreditar na pessoa, de acreditar no ser humano, é que eu estou aqui. Eu acho que a escola é para atender o aluno, principalmente o aluno, que é o foco principal. Então, se eu não consigo atender meu aluno, o que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu estou fazendo aqui? O adolescente, ele é de transgredir as leis, de testar, isso faz parte da adolescência. Se não fosse assim, você não seria adolescente, nunca mudaria o mundo, né? E o mundo se renova, o mundo se transforma, e o adolescente é para isso, é para transgredir. Eu hoje tenho 50 anos e adoro quando o adolescente transgride, porque muda. A gente conversa, o adolescente não tem a consciência que o adulto tem. Então a gente está aqui para orientar. O caminho melhor é esse. Você tem consequências se você tomar esse partido, mas faz parte da experimentação, né? Eu não proíbo meus filhos de experimentar nada, só converso. Palmas pro GG, palavras muito bonitas. Palmas. Então, a plateia tem alguma pergunta aí pro nosso diretor GG? Nosso grande diretor? Não, faça, pode fazer. Eu queria saber a sua opinião sobre as greves. A greve é um direito legítimo. Sim. Patrão nenhum, tem que lembrar que patrão nenhum dá aumento de salário de ninguém. Sim. Então, eu sei que prejudica todo mundo, é prejudicial para vocês, é prejudicial para o professor, é prejudicial até a direção, porque eu estou trabalhando aqui. Quando o professor voltar de greve para reposição, também estarei aqui. Mas é preciso, né? Ou a gente melhora a situação financeira para os futuros professores, ou estaremos numa situação bem difícil, porque nesse tempo de 8 anos sem aumento, não é fácil. Não é fácil. Nosso poder aquisitivo caiu muito. Eu tiro assim, porque o meu salário não dá mais para eu viajar como eu viajava há 8 anos atrás. Fazer 2 viagens, hoje eu não consigo mais. Eu viajo, posso viajar, mas é no aperto
né, devendo ao banco, essa situação que todos os funcionários públicos têm. Você tem um crédito lá, você usa, né? Você precisa, né? Então, assim, prejudica todo mundo, prejudica, mas a gente precisa até para garantir o salário dos futuros professores. É um direito que vocês têm. É um direito, né? Mas infelizmente é na luta. E sendo que, pô, a profissão de professor é uma posição muito nobre na sociedade, só que ela não é vista assim com todo o seu valor. Tipo, é a profissão que molda todo um caráter de uma pessoa, e é verdade, né? Todos os profissionais aí. O professor ele muda a vida dos alunos. Muda muito. Ele tanto pode mudar pro bem, tanto para o mal. E é por isso que eu acho que, tipo, tinha que ser mais valorizada, tinha que ter um apego a mais, assim. Porque eu acho bem injusto isso. Pô, é uma profissão tão importante, assim, você fica muito desgastado depois do tempo. Porque, pô, um exemplo, assim, você tá ano retrasado. Eu tinha um professor de história, ele já tava perto de aposentar. E ele já, tipo, ele já tava, né, com muitos anos de carreira. Eu percebi que o professor já, sim, já não é mesmo aquela vontade. Aquele tipo, gás, né? Sim, eu, tipo, tava... Você lembra, Débora, do nosso professor de história, o... Não vou lembrar o nome dele, mas eu lembro. Não precisa nem falar, né? Aí, tipo, pô, já tava meio, né, desgastante, assim. Aí aposentou, o cara ficou o cabra mais feliz de todos. A gente reencontrou, eu pelo menos reencontrei ele depois, ele era outra pessoa. A gente percebe assim, nesse momento de greve, quando o professor retorna, tá descansado. Sim. Mas isso é proposital, gente, essa questão do desgaste, da não valorização, porque o professor tem um poder muito grande de transformar as pessoas em abrir a mente. Nenhum outro profissional que você vai encontrar vai abrir sua mente, como professor, como essa carreira. E ela não é valorizada exatamente por isso, porque é mais fácil ser manipulado quando o professor... Essa ideia de, por exemplo, o professor tem muito trabalho em casa. A gente até discute que essa ideia do professor ter um diário para preencher, que é enfadonho, não é nem a aula. Enfadonho é a preparação. A categoria que trabalha no trabalho e trabalha em casa é o professor. Corrigindo prova. Corrigindo prova, preparando aula. Porque as reuniões, o tempo que tem aqui é mais para discussões coletivas. Tem o planejamento individual. Mas é uma profissão que você leva muito trabalho para casa. Eu, quando estava em sala, eu agora sou diretor, como diretor, sou diretor 24 horas. Qualquer funcionário que me requisitar, qualquer órgão do governo que me requisitar, eu tenho que estar à disposição 24 horas para atender. Então, nesses 10 anos, eu já vim sábado, domingo, feriado, noite, madrugada, tudo que precisa, qualquer hora que precisar, qualquer hora que o telefone tocar, eu tenho que atender. Porque, como gestor, eu tenho que estar à disposição. Então, o professor, ele pensa, a gente está discutindo até com quem está fazendo greve, eles falam, eu estou pensando nisso, assim. O professor nem na greve para de planejar a aula. Mas é assim, né? A gente tem que valorizar o trabalho da gente, como professor, e ir para frente. Não pode desanimar. Se o profissional está desanimado naquela aula, eu sou o primeiro a chegar, você não está bem. Você tá certo da sua profissão, mas você quer uma profissão que você tem que estar bem 24 horas. Imagina eu chegar às 7h30 da manhã para dar uma aula desanimado. Como é que vocês vão ficar? Você já chega com sono, né? Chega meio cansado. Chega cansado. O professor também está cansado, a aula não rende. Aí a gente tem que ter o cuidado, né, com o aluno. É por isso que a profissão é muito desgastante. E é isso. Dê seu apoio, dê sua, como posso dizer? Contribuição. Para o professor. Pô, não seja... O cara já sofre, né, querendo ou não, que é uma profissão bem desgastante. Não atrapalhe o cara, tá ligado? Pô, vamos ajudar. Vamos apoiar a greve, né? Respeito, né? Vamos apoiar respeitando. A gente apoia. Apoia, eu sei que apoia. Sofrendo desgaste junto, né? Porque vocês sofrem desgaste de ter que vir mais. E não percam as aulas, porque vocês é que lucram. Eu lembro de diversos momentos na minha sala de aula que eu mudei a vida de algumas pessoas, como eu também, em momento assim de burrice, aquele momento de burrice, eu também falei besteira para alguns alunos. Já aconteceu, né? Normal, Isso, né? Já tava isso bravo, a gente fica bravo, assim, a gente fica desgastado, às vezes a gente fala bobagem, né? A gente fala demais. E aí cabe chegar, reconhecer e pedir desculpa, né? E é assim, relacionamento, em todo relacionamento pessoal e familiar não acontece isso. Imagina uma pessoa, um grupo enorme, né? Tendo que lidar com aquele grupo.
O senhor tinha alunos favoritos assim, que o senhor tipo, gostava mais? Ou Tem nunca alguns teve esse alunos favorito? cativantes, Aham. mas eu aprendi a não ter favorito. Mas tem alguns alunos que cativam a gente, que são carinhosos, né? São carinhosos, são atenciosos, né? E eu sei, assim, tudo que acontece na escola, por mais que eu não esteja presente, mas as informações chegam. Eu agradeço muito o carinho que vocês têm, que eu já sei. Eu já sei. Temos. Mas eu não posso ter favorito. Né? Tem alguns que são mais carinhosos, tem outros que a gente dá bom dia e não responde. Aí depois eu chego para eles assim, olha, você não gosta de mim? Aí eu achei que você não gostasse de mim. Esse cara não tem esse jeito. Eu tô aqui, não é para destratar de forma nenhuma, é para estar e atender de forma igualitária todo mundo. Uhum. Eu não posso ter favorito, apesar de alguns serem mais carinhosos, outros não, mas eu respeito, né? O jeito de ser. Tem algum jeito, tem alguém que É, tipo, o tem jeito. pessoas que são mais carismáticas, assim, É. pra dizer, tipo, bom dia, aí, tranquilo, dia, tal. é. Tem pessoas que são mais reservadas, assim. Vem da educação familiar. Uhum. Tem adolescente que chega aqui abraçando a gente, tem outros que não gostam de toque, eu respeito, né? Uhum. É normal, até porque não conhece também. Verdade, verdade. E a plateia, tem mais alguma pergunta aí pro GG? Se ele tem alguma história engraçada que passou em sala de aula. É verdade, o senhor foi professor, né? Bastante tempo, um tempo de carreira. Eu passei por uma situação, assim, de aluno não vou contar não, mas eu trabalhava aqui na Ceilândia, no CEF 16, e aí Nossa. eu trabalhei lá 3 anos. Aí No CEF 16. É, Eu não gosto daquele pessoal lá, tá? Eu tenho professor. Ô, GG, professor. GG. Não tem Então, problema, não. ano passado tava tendo. Foi um amistoso entre a minha escola antiga e os caras lá. Aí a gente foi lá, tranquilo, a gente foi lá, tava jogando lá, tudo bem. Aí tava lá jogando. Os caras, professor, os caras estavam sendo muito. Não vou falar a palavra aqui, porque esse é um episódio, né, mais formal, assim. Que nem. Esse aqui, tipo. Agressivos. Eles Eles são aqui. mais agressivos, Sim. né? Assim. Mas não é lá não, gente. Isso acontece às vezes pelo estado da pessoa. Não, mas, professor. Foi em sabe conjunto. o que aconteceu, tá acontecendo com o Vinícius Júnior? Uhum. Mesma coisa. Ah, sim. Tipo, os caras, o capitão do time, os caras tava fazendo várias injúrias raciais com ele, tava todo mundo xingando. Eu fui assediado. Foi mesmo. Eu sou goleiro, né? Aí, tipo, eu tava lá assim, né? Aí eu tava aqui, ó. O cara tava aqui. Os caras tentou pegar na minha bunda. No meio do jogo. Mas isso vocês adolescentes gostam de tocar, né? Mas deixa eu contar, não, você não gosta, mas a maioria gosta de tocar. Mas na amizade. É na broderagem. Eu não conheço você, vou bater na sua bunda? Não dá, Professor, né? nunca vi aqui, pessoal. Os caras xingaram e ainda queriam bater na gente. Mas E a deixa gente eu queria contar- bater de volta. Tipo, Mas deixa eu contar o fato que já vieram na janelinha, você viu, né? Aham. Então assim, eu dei minha aula, aí eu fui pra parada de ônibus. Quando daqui a pouco só escutei o pipoco. Quando eu olhei, tava um carro da polícia perseguindo um bandido. E eu no meio daquele tiroteio. Então eu me senti. Eu disse, o que eu faço? Porque eu nunca tinha presenciado aquela cena, né? Aí eu vi o povo vindo pra trás da parada. Eu corri, foi atrás. Mas aquilo marcou muito, né? Caramba. Marcou muito, assim, no caminho do trabalho. Outro momento foi que um aluno, assim, ele não tinha muito interesse em assistir aula de matemática. E aí eu falei besteira para ele. E depois eu falei, não, desiste, você não quer mesmo estudar? Desiste. E aí, acho que foi 1 ano depois, eu me encontrei com um aluno. Aí eu falei assim, uai, por que você sumiu? Aí ele falou assim, você não falou para eu desistir? Eu desisti. Gente, para mim foi um momento muito marcante. Como a gente tem o poder das palavras. Sim. E hoje teve um outro momento que eu estava dando aula alfabetizando, né? E aí tinha uma criança em cima da mesa. E eu não gosto, eu não tenho muito perfil, não é que eu não gosto, eu não tenho muito perfil para trabalhar com criança, eu tenho perfil para trabalhar com vocês, que eu converso abertamente. Então a criança estava pulando, e aí eu falei, desce da mesa, e ela todo dia subia na mesa e ficava pulando. Aí um dia eu estava tão chateado com ela, que eu peguei no bracinho dela, com tanta força, eu fui assim, muito violento, né? Foi uma violência da minha parte, então eu peguei no bracinho dela, lá em Santa Maria, e levantei, só que ela era muito leve. E aí eu levantei, vi a hora eu jogar no teto, né? Então marcou muito.
para eu não fazer isso, né? E aí eu peguei a criança, arrastei pelo braço, assim, no corredor, levei para a coordenação. Uma criança daquela não sabia, eu era adulto que sabia, mas é como eu não me identificava com dar aula para criança, mesmo eu tendo formação, aí eu fui à regional e falei, pelo amor de Deus, me tira da alfabetização, porque eu não consigo trabalhar com esse perfil de criança. Eu trabalho com quarto ano, quinto ano, numa boa, mas alfabetizar não é meu perfil. Aí eles me tiraram, mas isso marcou muito, até meu sonho me encontrar com essa jovem, isso em 95, que ela tinha 7 anos. Então, que ano, quanto idade? Meu sonho, eu ainda quero me encontrar com ela para pedir perdão pelo meu ato de violência com ela, porque foi um ato de violência. Você aí, que era uma jovem, criança, em Santa 95, Maria, estudava no CAIC Santa Maria, né? Eu preciso te pedir perdão por esse ato meu de violência. Vem E aqui. não tenho vergonha de falar, gente, faz parte. Vem aqui no podcast, vamos trocar uma ideia, vamos ver como é que... Vamos contar esse relato. Vamos, qual foi a experiência dela? Como ela sentiu? Porque eu acredito que ela deve ter sentido bem mal. Assim, uma criança, né? Deve ter marcado a vida dela. Sim. Ou ela, tipo, nem Mas Ligou. eu não fiquei uma semana mais, porque eu vi que meu perfil não era com aquelas crianças. poderia ter acontecido coisas piores. Eu podia maltratar. Eu estava maltratando ela, né? Pela minha forma de abordagem, mesmo ela não tem consciência. Então, eu como professor, eu que deveria ter a consciência de não agir daquela forma. Mas eu tenho muita vontade de me encontrar com ela. E eu vou me encontrar ainda. Eu acredito que o DF é pequeno. Vamos lá. Verdade. Vamos Muito conseguir. cedo. Inclusive, a produção conseguiu encontro com ela agora. Pode abrir a porta aí, Belle. Se isso acontecesse... Mas eu mudei a vida de muita gente É. também. Vou contar um relato de um filho de professora que trabalhava aqui. A professora trabalhava aqui e o filho estudava comigo. Então, assim, chegou o terceiro bimestre. A gente, professor de matemática, a gente se acha fodão, né? Porque o povo fica dizendo, você é inteligente. Que inteligente que nada, a gente é esforçado. Então, assim, eu sempre dei oportunidades. E eu sou aquele profissional que eu gosto de fazer as coisas certas. Então, gosto de trabalhar, gosto de dar o conteúdo. O aluno, às vezes, não quer. Professor, ele tem consciência. E o professor tem que dar o conteúdo. Então, dar o conteúdo assim... E eu cobrava o conteúdo, não exagerava. Trabalhava sempre as avaliações dentro do conteúdo que eu dava. Mas eu dava muito conteúdo. Primeiro, segundo bimestre, terceiro, tinha que dar o conteúdo todo. Então, muitos alunos ficavam porque não conseguiam acompanhar devido ao que ele estudou antes. Se não tiver um pré-requisito, ele não acompanhava. Aí eu dava sempre assim, no terceiro bimestre, os meninos já estavam de recuperação, aí eu dava a recuperação. Preparava a listinha de exercício, aquela listinha, o conteúdo todo, montava a apostila. Falava, gente, quem quiser recuperar, não ficar para a recuperação final, tem uma oportunidade. Estuda esse conteúdo, estou à disposição para tirar as dúvidas. E aí aconteceu do filho dessa professora, que lá na família dele eles são todos voltados para a área de linguagem, ele conseguiu recuperar. E hoje ele é professor de matemática. Ai, que legal. Aí ele disse assim, olha, por sua causa, porque por você ter me fortalecido, me ajudado, eu me tornei professor de matemática. E quebrou a sequência da família, que todos lá são professores de linguagem, de português, de línguas estrangeiras. E ele se tornou professor de matemática graças à minha influência, né? E outras situações assim, de depoimento dos alunos dizendo que gostavam muito da minha aula. Então isso me faz bem, né? Isso é mais Faz legal, bem. muito legal. E como foi essa época de aluno, professor? Já passou algum aperto, assim, pra passar de ano, essas coisas? Assim? Não, passar de ano não, porque eu sempre fui muito dedicado. Então, por eu sofrer bullying, por ter estrabismo, ser da roça, eu morava no interior, você imaginasse um lugar onde não vai mais ninguém. Então, eu sempre busquei, assim, eu não gostava de trabalhar na roça, e eu disse assim, eu quero vencer através dos meus estudos. Aí os colegas, ninguém vence através do estudo, não tem? Então, assim, eu sempre fui me dedicado. Mas, por exemplo, eu sempre gostava de matemática, mas na quinta série, que é o sexto ano, e na sexta série, que é o sétimo ano, eu não